Olá, queridos alunos da CEUNSP, sétimo semestre. Sétimo não, quinto semestre, né? Quinto semestre. Tô achando que estou dando Direito Processual Civil 5, mas a nossa aula é de Direito Processual Civil 3. Estamos falando de recursos, né? Então, essa aula que eu estou gravando agora na realidade, estou gravando na manhã do dia 28/5, né? Acabei de dar uma aula ao vivo para a Anhanguera lá de São Paulo e imediatamente já colei aqui para fazer essa gravação para vocês de Direito Processual Civil 3, né? Lembrando que vocês, por favor, podem mandar para mim suas dúvidas pelo meu e-mail que está aí com vocês. E hoje, à noite, eu faço um plantão ao vivo com vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida pessoalmente contra mim, não. Contra mim nada, pelo amor de Deus. Comigo, né? Tirar alguma dúvida, fazer alguns esclarecimentos comigo e tal, tá bom? Então vamos lá, vamos para as nossas aulas. Então, assim, lembrem-se, né, que nós encerramos hoje a nossa matéria, tá? A gente termina a nossa matéria integralmente, falando de todo o conteúdo programático. Nem a Covid-19 conseguiu nos prejudicar nesse quesito, né? Então, hoje a gente termina falando daqueles recursos que estavam terminando, né? Faltando. Então, hoje a gente vai falar de recurso ordinário, extraordinário, embargos infringentes, etc. Muito bem. Falamos, então, nas aulas anteriores de apelação, dos agravos, embargos declaratórios, né? E hoje a gente vai falar sobre recurso extraordinário. Primeiro tema aqui, recurso extraordinário. Bom, vamos lá. Recurso ordinário agora, previsto lá no artigo 1027 e 1028 do CPC, tá? Bom, quando que é cabível o recurso ordinário? Na realidade, não é um recurso muito comum, tá? Geralmente, depois que há o julgamento da apelação, principalmente nas esferas estaduais, na justiça comum, né? Justiças estaduais, o Tribunal de Justiça decide por acórdão, e dessa decisão do Tribunal de Justiça caberão os recursos especiais e o recurso extraordinário para os dois tribunais superiores lá de Brasília, né? STJ e o STF, respectivamente. No entanto, o recurso ordinário, eles são julgados tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, mas em situações bastante específicas. Então vamos lá. O recurso ordinário será julgado pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos mandados de segurança, habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores. Aí, quando a gente fala de tribunais superiores, a gente está falando do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, né? São os grandes tribunais, os tribunais especiais, né? Superiores, né? De última instância para esses assuntos todos, trabalhista, militar, eleitoral e tal. Então, julgados em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Ou seja, o recurso ordinário cabe para o Supremo Tribunal Federal quando em uma ação originariamente distribuída, por exemplo, pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quando existe uma ação de mandado de segurança ou eventualmente de habeas data ou mandado de injunção, aí no TSE, a mim parece não caberia, vai depender muito da situação concreta, né? Então, assim, se for promovida a ação diretamente nesses tribunais superiores, por exemplo, mandado de injunção, vamos pegar um exemplo, mandado de injunção que é o mais comum. Mandado de injunção não, desculpa, mandado de segurança, MS. Mandado de segurança. Se for promovido um mandado de segurança diretamente no TSE e esse mandado de segurança for denegado, né, ou porque ele não é recebido ou porque ele é julgado improcedente,
aí cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, se o juiz, se o ministro do TSE, ele receber um mandado de segurança, assim como os outros remédios constitucionais, aí o que cabe é o recurso extraordinário, né? Se for para o Supremo Tribunal Federal, aí o recurso normal é o recurso extraordinário, se a decisão for de concedência, né? Então, reparem que é extremamente técnico, né? Porque começa a se complexificar as estruturas dos recursos de acordo com o maior grau do tribunal que está sendo distribuído. E começa a se complexificar ainda mais justamente porque não adianta eu apenas verificar o que diz o CPC, eu também preciso ir no regimento interno, né, dessas estruturas dos tribunais, para verificar como é que é o trâmite internamente lá, tá? Então, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal ocorre nessas situações. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça vai ocorrer quando houver processamento de mandado de segurança decidido em única instância aí por tribunais inferiores, né? Os tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados de Distrito Federal e dos territórios, quando houver, né? De novo, quando denegatória a decisão, ou seja, existe uma impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo denegar, aí cabe recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça mantiver, aí, ou aceitar o mandado de segurança, conceder o mandado de segurança, então aí caberá o recurso especial para o ou para o STJ. Então, reparem que dependendo da decisão do colegiado ACO, né, você terá que optar por uma ou por outro tipo de recurso, tá? Bastante complexo isso. Só lembrando, embora não seja nossa matéria, aí eu peço que vocês estudem um pouquinho mais sobre os remédios constitucionais, os WRITs constitucionais, WRITS, né? WRITs ou remédios constitucionais, que são previstos na Constituição Federal e cujo teor para a impetração desses remédios constitucionais estão previstos na Constituição Federal. Então, portanto, é um assunto que vocês deverão estudar, se é que já não estudaram, com o professor de Direito Constitucional, né? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção são os 4 grandes remédios constitucionais. Beleza? Muito bem. Então, recurso ordinário, próxima tela. Ah, e uma coisa importante aqui. Por que eu não coloquei aqui o procedimento? Primeiro, porque ele é muito complexo, como eu disse. E segundo, porque ele também é preciso analisar também os regimentos internos, tanto do Tribunal ACO quanto do Tribunal Adquem, para que o processamento interno nesses tribunais sejam adequados, né? Então fica impossível, né, numa aula tão genérica assim, estabelecer qual é o procedimento. Até porque o procedimento, o regimento interno no STF é diferente do regimento interno no STJ. Cada um dos tribunais, TSE, Superior Tribunal Militar, STJ, TST, cada um vai ter o seu regimento interno com procedimentos internos diferentes. Todos os tribunais de justiça de São Paulo e todos os tribunais regionais federais, cada um tem o seu regimento interno e cada um deverá, nós teremos que observar cada um desses regimentos para não ter problema na interposição desse recurso ordinário. Beleza? Então é isso. Próxima tela. Bom, agora nós vamos para o filé mignon dos recursos, né? Então aqui nós temos, a gente vai observar como é que se processa, em quais situações se processa um recurso extraordinário e recurso especial. Então, quando vocês estiverem diante
de uma situação em que vocês tenham que interpor recurso especial ou recurso extraordinário, não tem saída. Vocês precisam ter aberto na frente de vocês, né, em livro, no internet e tal. Vocês precisam de ter a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e o regimento interno do tribunal para os quais vocês estarão interpondo esse recurso. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Então, são 3 leis procedimentais que vocês têm que observar, né? Mas, mesmo assim, é possível a gente fazer algumas considerações gerais a respeito desses recursos. Então, vamos lá. Primeira coisa, interposição e conteúdo da petição. Essas disposições gerais servem para ambos os recursos, né? O recurso extraordinário e especial. Então, primeira coisa, o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, porque é ela que determina quais são as situações que admite esses recursos, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Porque presidente, geralmente a gente peticiona para o presidente. E obviamente que se por um acaso ele não estiver de férias, licenciado, em viagem e tal, aí quem vai recepcionar é o vice-presidente. Como nós nunca sabemos exatamente se o presidente está lá para recepcionar o recurso ou não, então a gente já coloca diretamente o presidente, porque aí não vai ter erro, né? Em petições distintas, então assim, recurso especial vai ter uma petição, recurso extraordinário vai ter uma outra petição. E eu digo isso por quê? Porque depois na outra tela a gente vai ver que quando cabe tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, os 2 recursos em petições distintas devem ser interpostos simultaneamente, tá? Então, se eu for promover o recurso extraordinário somente, vai só o recurso extraordinário. Se eu for promover, interpor apenas o recurso especial, vai só o recurso especial. Mas quando eu tiver que promover os 2 recursos, eu tenho que interpô-los simultaneamente, tá? Juntos. Então, mas claro que as petições vão ser distintas e o que elas têm que conter? Primeiro, a exposição do fato e do direito. Que fato e do direito? Bom, o fato em si, de onde se origina aquele recurso, e o direito, e aí o direito vai ser direcionado para cada um dos teores de cada uma das recursos. Se dentro do teor de direito do recurso especial, eu vou me referir à inobservância de lei federal. Dentro do teor do recurso extraordinário, eu vou demonstrar para o juiz, e já devo ter demonstrado lá atrás, logo na interposição da ação originária, né? A título de pré-questionamento, eu já vou ter que informar, obviamente, né, quais são os artigos constitucionais, né, direitos fundamentais, princípios fundamentais, constitucionais, que estão sendo violados, e aí esse teor vai ter que constar do recurso extraordinário, por óbvio, tá? A demonstração do cabimento do recurso interposto, né? E a razão do pedido da reforma e da invalidação da decisão a qual recorrida. Então, reparem que o conteúdo formal e conteudístico, né? Conteudístico ficou feio. O conteúdo formal e material do teor de ambos os recursos não diferem muito, formalmente dizendo, né, das outras petições dos recursos de apelação, embargos, porque sempre tem que ser fundamentado, né? Então, isso é uma coisa que você já tem que ter na cabeça, né? Fatos, fundamentos, o porquê da petição, né? O porquê do recurso e o porquê que a decisão a qual tem que ser reformada, né? Bom, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, STJ ou STF, o recorrido será intimado para apresentar contra-razões de um ou de outro recurso, ou de ambos os recursos, no prazo de 15 dias. Sempre os famosos 15 dias de manifestação, né? Fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que deverá. E aí vejam as situações, né? Bom, primeira coisa, o presidente ou vice-presidente do tribunal, STJ ou STF, terão, em relação aos seus específicos recursos,
essas 5 possibilidades, né? Então veja como é que vai se complicando a situação. Primeiro, negar seguimento. Simplesmente ele nega seguimento porque ele percebeu que falta requisitos essenciais para aquele recurso, nega. Muito bem. Você vai perceber que essa negativa vai impactar no próximo recurso que a gente vai ver, tá? Então calma aí. Segundo, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou recursos repetitivos. Nossa, esse longo inciso 2, ele vai fazer menção ao seguinte: se o presidente ou vice-presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal Federal perceber que o magistrado ACO do Tribunal Inferior ele não observou a jurisprudência do tribunal, dos tribunais superiores, né? Se a sua decisão estiver contrariando, né? Como se fala? Questões de repercussão geral ou questões de recursos repetitivos, se ele estiver contrariando, ele tem que se retratar. Ele é obrigado a se retratar, sob pena, inclusive, dele ser representado, sofrer uma representação administrativa no CNJ, né? Então, ele provavelmente, muito provavelmente, ele vai se retratar porque ele não vai querer se queimar. Mas não importa o que aconteça, percebendo o presidente do STJ ou STF que há essa divergência entre o que o juiz ACO julgou e as súmulas do STJ, a jurisprudência formalizada pelo STJ e pelo STF, então ele muito provavelmente vai ter que se retratar. Mas isso é o que o presidente vai fazer, mandar para lá para ele se retratar. 3. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida no Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então é isso. Muitas vezes, aí a gente tem que ter isso que eu vou falar agora pode não ser muito claro para vocês, porque vocês precisam talvez de um conhecimento um pouco mais avançado em processo, principalmente processo constitucional. Mas o que acontece é que o do CPC atualmente, ele é todo vinculado à jurisprudência que é formatada no STJ e no STF, né? Então, o que acontece? Quando houver recursos repetitivos sobre o mesmo tema, então, por exemplo, legalidade ou não das indenizações referentes àqueles planos, né? Plano Collor, plano Bresser, tem um monte de recursos dizendo, eu tenho direito a receber e eu tenho bilhões, o sistema financeiro bancário tem bilhões de reais para pagar para esse pessoal que teve esse prejuízo. O que acontece? Como isso pode impactar na economia brasileira, esses recursos todos estão parados lá para o Supremo Tribunal Federal decidir se os clientes desses bancos têm direito a rever esses valores ou não. Então, veja, o que está acontecendo? Todos esses recursos que estão em vários graus de tribunais, né? TJ, STJ, todos estão parados para que 3 ou 4 recursos extraordinários sejam julgados e, nesse caso, esses julgamentos terão repercussões gerais, ou repercussão geral, ou seja, tudo aquilo que for decidido nesses 3 ou 4 casos paradigmáticos deverão ser agora observados pelos tribunais inferiores de toda a hierarquia do Poder Judiciário, né? Então está tudo parado, esperando a decisão do STF, aquilo que ele decidir deverá ser decidido pelos juízes de instâncias inferiores, né? Então, nesse caso, se for esse caso, o presidente ou vice-presidente do STJ ou STF vão sobrestar, ou seja, suspender o trâmite para aguardar qual vai ser a decisão final do STF ou STJ, dependendo do caso, tá? 4. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional. Eu acabei de falar que o STF
não precisa julgar milhões de recursos extraordinários sobre um mesmo tema. Basta ele julgar 4 ou 5, né, que são referenciais, e aquilo que foi julgado para esses 4 ou 5 casos terão repercussão geral em todos os outros recursos de segunda instância, em nível de Tribunal de Justiça, TRT, TRF, STJ, enfim, toda a hierarquia. Então, pode ser que, dependendo da amplitude daquilo que está sendo discutido nesse processo, desculpa, gente, estou falando direto desde as 8 horas da manhã, vai começar a me faltar a garganta. Então, pode acontecer que todos pode ser que pela amplitude e pela profundidade do assunto engendrado nesse recurso, pode ser que o presidente do tribunal fale assim, opa, esse aqui tá bom de recorrer, ou de decidir. Nós 11 do Supremo Tribunal Federal vamos decidir esse recurso extraordinário que vem lá, por exemplo, de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque como ele tem maior amplitude, tudo aquilo que a gente decidir aqui vai ter efeito em muito mais processos do que se a gente pegasse um mais restrito, né? Então ele passa a ser o caso paradigmático de julgamento do STF. Então ele vai reter. Segundo e último, né, quinta situação, realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Então aí, por exemplo, se for um caso que todos os requisitos de admissibilidade foram atendidos, mas que não é um caso de repercussão geral e nem de recursos repetitivos, é um negócio mais específico, então aí vai subir para o STJ ou STF para ser julgado. Tá bom? Então, esse é o procedimento que deve tomar o presidente do STJ ou do STF quanto à recepção dessa petição de interposição dos recursos especial e extraordinário, dependendo do caso. Tá bom? Próxima tela. Uma disposição geral importante aqui é a questão do pré-questionamento. Tá? Essa questão do pré-questionamento, embora ela acaba sendo automática, ela é automática nos casos do recurso especial. Portanto, o recurso especial que vai ser interposto perante o STJ. Né? Então, nem se questiona, nem se discute a necessidade de pré-questionamento sobre temas de inobservância de lei federal, porque ela é automática. Desde a petição inicial, você já está discutindo, olha, o Código Civil não foi observado, a lei de divórcio não foi observada, a lei de falência não foi observada, enfim, automático. Então, o pré-questionamento, a título de se estudar efetivamente, tomar mais cuidado, está mais referente ao STF e ao recurso extraordinário. Por quê? Porque é o seguinte, quando se promove um recurso extraordinário, significa que a parte recorrente ela está totalmente insatisfeita. Por quê? Porque ela tem convicção de que a Constituição Federal está sendo aviltada. A Constituição Federal não está sendo observada, ela está sendo desrespeitada, ela está sendo mal interpretada, então é por isso que serve o recurso extraordinário. No entanto, é aí que vem a questão do pré-questionamento, no entanto, é necessário que o apontamento quanto ao desrespeito à Constituição Federal, ele tenha sido pré-questionado, ele tenha sido discutido desde a sua origem, né? E aí, claro, se é uma ação indenizatória, se é uma ação de obrigação de fazer, se é uma obrigação de conhecimento, se é uma ação, um processo de conhecimento qualquer, se houver artigos da Constituição Federal que estejam sendo não observados, desrespeitados, interpretados de forma equivocada, etc., isso tem que ser questionado ou desde a petição inicial interposta, oferecida lá no início, no juízo monocrático, ou então ele já tem que ser pré-questionado no momento em que o desrespeito à Constituição ocorrer.
Pode ser que ele tenha ocorrido, no entender do autor ou do réu, não importa, pode ser que ele tenha ocorrido na sentença do juiz. O juiz lá não observou, por exemplo, um direito fundamental à vida, direito fundamental a alimentos, direito fundamental à saúde. Pode ser que ele não tenha observado. Se na sentença a parte prejudicada percebeu um prejuízo contra ela por inobservância de por exemplo, um direito fundamental previsto na Constituição Federal, ele já tem que pré-questionar essa situação logo na apelação. É na apelação que ele tem que pré-questionar isso daí. Por quê? Porque quando ele pré-questiona, ou originalmente na petição inicial, quando desde lá já aconteceu o desrespeito à Constituição, ou quando ele pré-questiona a decisão do juiz ou do tribunal, não importa exatamente em que momento que haja esse desrespeito à Constituição Federal, mas no momento em que houver, ele já tem que recorrer e pré-questionar. Por quê? Porque se ele não pré-questionar, ele não tem permissão a questionar a inconstitucionalidade do ato diretamente no recurso extraordinário. Ele não tem isso. Por quê? Porque um dos requisitos essenciais para o recebimento do recurso extraordinário é o pré-questionamento do desrespeito à Constituição Federal, não importa em que nível, de que natureza, desde o momento em que ele aconteceu. Tá? Então, o pré-questionamento é uma situação fundamental para que o sujeito que esteja interpondo o recurso extraordinário tenha esse recurso extraordinário analisado pelo STF. Tá bom? E um último ponto aí é a interposição conjunta do recurso extraordinário e do recurso especial previsto lá no artigo 1031 do CPC. Tá? Então, assim, se caso houver uma interposição de ambos os recursos, porque pode ser que a pessoa, depois aí estou falando de justiça comum, estadual, questões vinculadas ao Código Civil, tá? Se de repente o acórdão for contrário ao interesse do recorrente, o que vai fazer o recorrente? Eu não estou satisfeito com a decisão do Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, vou recorrer. Só que ele pode recorrer para o STJ dizendo legislação federal não foi aplicada, não foi interpretada corretamente e eu quero recurso. Então ele eu quero rever. Então ele promove o recurso especial para o STJ. Mas pode acontecer que, além da inobservância, do desrespeito, da má interpretação sobre lei federal, também tenha ocorrido a não observância, o desrespeito e a má interpretação da Constituição Federal. Então aí eu tenho dois motivos para promover um recurso especial, porque há contrariedade de lei federal. E tem motivo de recorrer para o Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário, porque além da lei federal, eu tenho a própria Constituição, a Magna Carta, sendo desrespeitada. Nesse caso, eu tenho o direito de interpor ambos os recursos. Se eu tiver o direito de interpor ambos os recursos, então eu tenho que fazer isso de forma conjunta e simultânea. Tá? Então, na hipótese de interposição conjunta do recurso extraordinário e especial, os autos serão remetidos primeiro ao Superior Tribunal de Justiça, né? Que, ao concluir o julgamento do seu recurso especial, vai remeter os autos para o Supremo Tribunal Federal para que este aprecie o recurso extraordinário, se é que o recurso extraordinário não ficou prejudicado pela decisão a qual. Porque, de repente, se o próprio STJ deu ganho de causa ao recorrente, então o recorrente não tem mais motivo para recorrer para o STJ, então, para o STF. Então, aí haverá um prejuízo do recurso extraordinário, por quê? Porque o recorrente não precisou até o STF para conseguir o que ele queria. Ele conseguiu o que ele queria porque foi concedido pelo próprio STJ. Né? A parte contrária, que se quiser, recorra com o seu recurso extraordinário. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Então, olha só, tudo que nós falamos até agora é realmente inerente ao CPC. Eu já estou começando a variar. Essa água aqui não está muito boa, não. Então, assim, o que nós vimos aqui até agora é mais ou menos o procedimento, né,
resumidamente, óbvio, né, porque não dá para entrar nos detalhes, o procedimento para o STJ e o STF. Eu só vou fazer referência a uma coisa que vocês já sabem, né, principalmente se vocês já tiveram direito constitucional, é que é referente qual que é o teor do que deve ser tratado no recurso especial e no recurso extraordinário. Tá? Então, isso, quanto ao que deve ser tratado, quais são os assuntos jurídicos que devem ser tratados em ambos os recursos, essa resposta não vai ser dada pelo CPC. Obviamente, por serem recursos dos tribunais superiores, quem vai estabelecer isso é a própria Constituição Federal. Tá? Então, a própria Constituição Federal vai lá no artigo 102, né, dizer: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí sim, né, lá no inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário, recurso extraordinário, em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato governo local contestado em face da Constituição Federal. Veja que sempre tem a Constituição Federal envolvida. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal, e é claro, né, se eu estiver contestando validade de lei local em face de lei federal, significa que essa lei local estará sendo contestada contra a Constituição Federal, que dá guarida à legislação federal de modo geral. Né? Então, assim, resumo da ópera. Resumo da ópera, que é muito mais fácil do que ficar analisando caso a caso. Ou toda vez que houver contrariedade à Constituição Federal, toda vez que qualquer ato legislativo, qualquer ato do Executivo, qualquer ato do próprio Judiciário puder ser questionado por inobservância, má interpretação e afronta à Constituição Federal, então saiba que, pelo menos do ponto de vista material, o caminho para o recurso extraordinário está aberto. Tá bom? Só precisa ver se foram também atendidos os requisitos essenciais procedimentais, como, por exemplo, pré-questionamento, como, por exemplo, o pagamento das custas, né, de recurso, se isso tudo foi observado pelo recorrente. Tá bom? Na outra tela, a gente vai ver o mesmo assunto, agora só referente ao Superior Tribunal de Justiça, né? Então, agora não é mais o artigo 102, é o artigo 105 da Constituição Federal, que vai dizer: compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, Distrito Federal, territórios, quando a decisão recorrida aí, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato do governo local contestado em face da lei federal, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, veja, resumo da ópera também, que é possível fazer assim: toda vez que houver contrariedade à lei federal, quando se fala a lei federal, eu estou excluindo todas as outras. Tudo que não é lei municipal, lei distrital, Distrito Federal, e lei estadual, residualmente, todo o enorme espectro jurídico legal que sobrar é federal, pode ter certeza. Né? Então, assim, tratados internacionais que foram corroborados pelo Estado brasileiro. Então, ele tem a mesma natureza que leis federais. Então, sempre que uma lei federal for contrariada, então é possível se chegar até o STJ por meio do recurso especial. Tá? Então, só para dar alguns exemplos famosíssimos de lei federal, o nosso próprio Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, Código do Consumidor, Código Penal, Processo Penal, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, leis federais, de modo geral. Lei federal é aquela que tem âmbito de abrangência em todo o território federal. Né?
E aí leis municipais e estaduais não podem contrariar essas leis federais, tá bom? A não ser que as próprias leis federais autorizem que eles legislem diferentemente delas, né? Só nesses casos, tá bom? Bora lá, vamos lá. Olha só, agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Lembram-se que a gente comentou lá, né, que o juiz pode simplesmente denegar a aceitação do recurso extraordinário ou especial. Então aí vem o 1042 para resolver essa parada. Então assim, cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, tá vendo? Salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral e em julgamento de casos de recursos repetitivos. Nesse caso, o agravo será considerado como deserto, ineficaz. O próprio agravo não vai ser recebido, né? Então, assim, qualquer recorrente que interponha recurso especial e recurso extraordinário, a expectativa dele é de que o próprio teor dos recursos sejam julgados por ambas as casas, STJ e STF. Mas o que pode acontecer é que o presidente ou vice-presidente desses tribunais, eles analisando o recurso, entendam que ele é inadmissível. Não é que vai ser procedente ou improcedente, não, ele é simplesmente inadmissível até de ser julgado. Por conta disso, né? Repercussão geral, casos repetitivos, porque ele é considerado deserto, ou seja, a parte tinha que ter pago as custas processuais do recurso, não pagou, ou porque falta procuração nos autos, ou porque não há indicação da parte da Constituição Federal, da lei federal que está sendo prejudicada, o que está sendo contrariada, o que está sendo desrespeitada. Houve lá um recurso interposto muito mal feito e falando de uma coisa muito genérica, não tem jeito, o juiz, o presidente do STJ e do STF não vai receber, a não ser que haja indicação específica de qual é o artigo que está sendo contrariado, de que lei, se é Constituição Federal ou uma lei federal, no que ele está sendo contrariado e trazer qual que é a contrariedade, explicitamente qual é a contrariedade. Se ficar uma coisa minimamente vaga, minimamente genérica, o juiz já denega a subida, né? E aí, claro, dessa denegação, dessa decisão que denega a admissão, né, do recurso, cabe o quê? O agravo que a gente acabou de dizer, né? A petição desse agravo, em recurso especial e agravo extraordinário, ela tem que ser dirigida ao presidente e ao próprio vice-presidente do tribunal recorrido, né? De origem, independente do pagamento de custas. Aliás, uma vantagem do agravo é que você não precisa pagar custas desse recurso, né? É pelo menos uma vantagem. E aplica-se, como a gente falou, né? Aplica-se para esse recurso o mesmo quesito da repercussão geral e de recurso de casos repetitivos. Se houver alguma dessas circunstâncias, o que vai acontecer com o agravo, ele vai ser considerado ineficaz e ele nem vai ser recebido, tá? De toda forma, se houver a recepção desse agravo para ele ser julgado, o agravado, que é a parte contrária, vai ser intimado também para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Oferecendo ou não resposta, então aí vai para o colegiado para ele ser julgado. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Próxima e última, né? Embargos de divergência previstos lá no artigo 1043 do CPC. Então, olha só. É embargável o acórdão do órgão fracionado que... Aí, só fazendo uma menção a isso. O que é órgão fracionado? Veja que tanto o STJ quanto o STF, eles funcionam de duas formas. Ou de forma camerística, né? Câmaras, né? Camerística. Bom, hoje tem inventado câmaras. Então, assim, o STJ ele é formado por 33 ministros, né? 33. Quando há um julgamento do plenário, os 33 ministros vão lá e julgam. Mas, por uma questão de
celeridade processual, simplicidade processual, de maior atendimento aos milhares e milhares e milhares de recursos que chegam até eles, de todo o Brasil, isso que é pior, eles funcionam também de forma camerística, né? Em câmaras. Então, eu não estou usando bem essa expressão, não. Camerística é para câmera, e aí tem a música de câmera, mas enfim, câmera, não vou inventar, não. Câmaras. E aí, primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara. Câmara de direito público, câmara de direito privado. Então, eles são subdivididos. O que acontece é que, muitas vezes, um mesmo assunto é decidido diferentemente por câmaras diversas do mesmo tribunal. Então, isso pode acontecer no STF, que é menos comum, mas no STJ costuma ser muito comum. Então, por exemplo, a interpretação sobre uma determinada lei. Uma interpretação, uma aplicação sobre uma determinada lei. Aí, isso vai ser julgado por uma Câmara. Um juiz relator e 2 revisores. Pode ser que nessa Câmara o tribunal a decisão tenha sido por maioria de votos contra a decisão. E numa outra Câmara, em caso muito similar ou similar, a decisão tenha sido por maioria de votos, só que com uma decisão contrária a essa, né? Aqui eles resolveram, por exemplo, manter a decisão que absolve. E na outra, eles resolvem manter a decisão que culpa, que condena. Então, aí eu tenho um problema que vai ser solucionável por meio dos embargos de divergência. Então, é por isso que tem aí. É embargável ao acórdão de órgão fracionado que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito, né? Então, assim, eles resolveram o mérito da questão, só que de forma contrária. Eu não posso admitir isso. Eu não posso que eu tenha sido prejudicado, o meu cliente tenha sido prejudicado. Por quê? Porque essa Câmara entende diferentemente da outra. É uma questão de sorte agora, não é de justiça? Quer dizer, se eu tivesse proposto a ação e, por sorte, tivesse caído na primeira Câmara, eu teria sido beneficiado, eu teria tido procedência no meu pedido. Como caiu na outra por sorteio, então agora não tem procedência, é uma situação que não pode ser admitida, né? Segunda situação foi revogada em 2016. Terceira situação, é embargável o acórdão de órgão fracionado que, 3, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, veja só, regra geral, o que acontece? Quando houver o mérito envolvido na questão e houver divergência de 2 câmaras do mesmo tribunal, o que vai acontecer? O próprio nome já está nos ajudando, embargos de divergência. O que vai acontecer é que esse recurso vai para o plenário decidir. É um caso típico de que o plenário todo decida para o quê? Para formalizar a decisão, né? Bom, tudo bem. Aqui a decisão foi A. Aqui a decisão foi Z. Isso aqui não pode se manter dentro do nosso mesmo tribunal. Afinal, isso aqui na feira. Isso aqui é um órgão, um tribunal superior, e é um tribunal superior que tem caráter de harmonizar a interpretação da lei federal. Vamos resolver essa parada aí, né? A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. O que significa isso é que eu tanto posso querer uma harmonização da interpretação, quanto a aplicação da lei civil, por exemplo, direito de família, direito contratual, direito sucessório, eu quero uma harmonização lá, quanto eu quero ou como eu posso querer em embargos de divergência uma harmonização, né, do entendimento do STF ou do STJ quanto a questões procedimentais, né? Afinal, vai receber ou não vai receber o meu recurso? Afinal, vocês estão com critérios diferentes aí de pré-questionamento. Opa, aqui o fulano de tal, né, o recorrente do recurso extraordinário, pré-questionou de uma forma X. Eu
pré-questionei exatamente do jeito que ele pré-questionou lá. Por quê? Porque só mudou as pessoas. A situação prática é exatamente a mesma. Ué, como que aqui não admitiram o meu processo e aqui admitiram? Não é possível isso. Então agora, o meu processo não, o meu recurso, né? Então eu preciso também ter uma harmonização, me falta uma palavra igual a essa, mas assim, uma harmonização, uma correção, um ajuste de todo o entendimento do tribunal para todos os recursos que forem até eles, né? Se não houver esse parâmetro igual por conta de entendimentos diferentes das câmaras, então agora é o plenário que vai ter que fazer essa harmonia, tá bom? Finalmente, no recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido, de novo, sempre esse problema, né? No regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Então, quanto ao procedimento especificamente, não tenho como dizer, porque aí o STF tem uma forma de procedimento interno, o STJ tem um outro tipo de procedimento. Por quê? Porque esses procedimentos quanto aos embargos de divergência são estabelecidos pelo regimento interno de cada um desses tribunais. Beleza, gente? Muito bem? Caramba, eu finalmente terminei. Então, gente, essa eu já vou, enfim, gravar, vai ficar disponível para vocês. Na semana que vem, eu acho que deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Semana que vem, sétimo A e tu. Então é o seguinte, ó, para vocês já é prova, né? Semana que vem nós já estaremos em prova, tá? Então veja, nossa matéria termina hoje, tá tudo certo, terminamos toda a matéria, tudo aquilo que vocês precisavam saber já foi colocado. Vou disponibilizar esse material para vocês também, para vocês estudarem. Gente, o que cai, professor, na nossa prova? Cai tudo, tá? Vai cair a matéria do semestre inteiro. Vocês, claro, que vão poder consultar, porque o material vai estar disponível para vocês. Consulta liberada. Se fosse pessoalmente, vocês poderiam consultar apenas o código, a legislação, mas como é remota essa prova, então vocês vão ter maior liberdade. Mesmo assim, que pese seja uma matéria com conteúdo inteiro, ou uma prova com conteúdo inteiro da nossa disciplina, vai ser uma prova bem fácil para vocês, não vai ser nada. Só não vai passar mesmo na minha matéria quem não souber nem o que está fazendo na faculdade, tá bom? Para ser sincero, para jogar limpo com vocês. Beleza, gente? Bom, então semana que eu vou postar a prova aí, vai ser a minha prova, o procedimento quanto à minha prova vai ser igual aos dos outros professores, tá? Vocês já sabem como vai ser, eu que ainda não sei porque eu não tinha dado prova ainda, mas vou fazer igualzinho como o Ângelo mandar. Pessoal, gostaria demais de agradecer a todos vocês, tá? Uma pena que a gente ficou mais tempo longe do contato pessoal do que do contato pessoal, mas assim, foi um grande prazer para mim ter vocês como alunos. A gente teve duas matérias, uma matéria civil, uma matéria processual, mas vocês foram, gente, nota 100 para vocês, tá? Parabéns, que vocês continuem todos sempre assim, dedicados, e de coração foi um enorme prazer ser professor de vocês e ter tido esse período de convivência com vocês. Uma parte convivência presencial, outra parte convivência virtual, mas foi realmente um prazer, tá bom? Pessoal, grande abraço para todos vocês, um beijão, bom final de semana, a gente se vê. Tchau, tchau, até mais.